Olá pessoal, Cíntia da Rota do Coelho. Esse vídeo de hoje é para compartilhar ideias que dão super certo aqui comigo no Criatório e pode ser que sejam boas ideias para o Criatório externo de vocês, então fiquem até o final do vídeo. A primeira ideia é esse painel branco que vocês estão vendo aí que percorre todo o Criatório, mais ou menos 30 metros de comprimento, mais ou menos. A função dele é amparar, impedir a incidência do sol nas coelheiras em um determinado horário do dia. Então, em um ponto específico do dia, eu teria sol direto nas coelheiras. Isso é muito comum em galpões também. Então, é comum que criadores desçam uma cortina de lona próxima aos coelhos. Atrapalha a circulação de ar, abafa os coelhos, aumenta muito a temperatura esse tipo de cortina próxima a eles. Então nós fizemos um corredor de 1,5 m a 2 metros e colocamos esse painel fixo que poderia ser de qualquer material, mas fizemos de lona para impedir a chegada do sol e para permitir a circulação do ar também. A circulação de ar é excelente dessa forma, então é muito confortável para os coelhos. A segunda ideia é associada a esse painel. Então, as plantas maracujá, chuchu, buganvília, elas têm sombra rápida. Então, são 1 da tarde, eu estou gravando, está super confortável aqui. Então, esse painel é associado a plantas à sombra, ao invés de usar cortinas próximas aos coelhos, faz toda a diferença na circulação de ar, toda a diferença para o conforto térmico deles. Uma terceira ideia que deu super certo aqui são os aspersores de água com cano PVC de diâmetro 20, feitos por nós mesmos. Cano PVC de diâmetro 20, furado com furadeira, com a broca bem fininha, inúmeros furos. Quando a gente abre a torneira conectada ao cano, a água vai sair, vai resfriar o telhado, vai cair no chão, vai aumentar a umidade do ar, baixar a temperatura. Confesso que hoje, com o sombreamento, eu não preciso mais utilizar. É muito raro, tá? Mas antes ele era absolutamente necessário para mim, antes do sombreamento. Dá super certo, traz conforto aos coelhos e fica muito refrescante. Deixei 2 cortininhas abertas para vocês verem. Como eu havia explicado, o painel impede a chegada do sol às coelheiras. Por isso, não pode ser próximo a elas. Cortinas para impedir chegada de sol próximo aos coelhos ali, incidindo o sol sobre elas, esquentando essas cortinas, é muito desconfortável para eles. Essas cortinas não têm objetivo de impedir sol, e sim de impedir o vento da noite, a friagem da noite e chuva de vento também, tá? Então, elas devem sim ficar próximas aos coelhos para ajudar nessa época de frio que a gente está vivendo. São abertas somente à noite, porque tem esse objetivo, tá? Não deixo eles dormirem com sem essas cortinas. Todos os dias eu abro elas. É um tecido bem fininho, tá? Vou mostrar o sistema como é que é. Um ferrinho furadinho com uma argola de arame num preguinho, tá? O prego fica sempre fixo. É o sistema que eu achei mais discreto, quase que invisível. Esse sistema está em cima e está embaixo também, né? Para a cortina não levantar com o vento. Então, em cima e embaixo. Deixei uma bainha bem larguinha para o ferro sair e entrar, porque as cortinas são laváveis, tá? A cada 15 dias eu removo esses ferros delas e lavo as cortinas normalmente. Então, por isso, essa bainha mais larga para tirar e colocar esse ferro quando eu vou lavar as cortinas. Então, vou mostrar para vocês. Eu retiro essas cortinas durante o dia, tiro do preguinho, enrolo elas e coloco. Olha aí, eu enrolando as cortininhas, são super levinhas. Então, todo dia de manhã eu faço isso em todas as coelheiras. Removo todas. E aquelas canaletas de cano PVC ali que vocês estão vendo são para amparar essas cortinas. Então, eu coloco cada uma em cima da sua própria gaiola nessas canaletas de PVC. Para não deixar largado por aí, para não sujar. Então, por que as cortinas removíveis? Por que não deixá-las fixas? Para eu poder lavar,
para eu poder fazer a queima com a vassoura de fogo sem risco de queimar as cortinas. Então, eu já utilizo essas cortinas há muitos anos com essas canaletas de PVC, que é uma outra ideia também para vocês. Não fico sem esse cortinado, é muito importante. Sem dúvida, essa é a ideia que mais me ajuda aqui no criatório. Essa ideia foi do meu pai e ele executou para mim, fez esse carrinho feito com vergalhão, pintado com tinta spray, mas ele é todo feito com vergalhão, para eu carregar minha vassourinha de fogo. É um serviço que eu faço sozinha todo fim de semana. Eu mesmo lavo as coelheiras, eu mesmo queimo essas coelheiras todo final de semana. Ele vendo isso, bolou esse carrinho para mim e executou há pouquíssimo tempo, estou adorando. Esse gancho é para eu apoiar a vassoura de fogo ainda quente. Quem usa sabe que a gente fica um pouco sem ter onde apoiar ela quente. Coloco ela aí, quente, sem problema nenhum. Tem uma alcinha com uma mangueirinha de jardim para me dar um conforto para puxar. Embaixo uma mangueirinha para não atritar o bujão com o ferro do carrinho. Rodas bem grandes, eu saio puxando por todo lado. Aí eu já apoio a minha buchinha, que tá presa com um aramezinho que eu coloquei nela. A buchinha é para testar se tem vazamento toda vez que eu ligo. Depois vou gravar um vídeo só mostrando, passando a vassoura de fogo. Puxo por todo o criatório. Meu outro carrinho companheiro de fazer o trato para os coelhos. É um carrinho só para feno, tá bom? É um carrinho de supermercado que eu coloquei um tambor amarrado por um arame. Eu vou puxando pelo criatório e vou passando feno para os coelhinhos. Me facilita demais a vida, eu adoro esse carrinho também. Então, muito simples o sistema, bem caseiro mesmo, bem amador, mas me ajuda demais. Pessoal, deixem o like para eu saber que vocês estão gostando de receber ideias. Essa é uma plataforma dentro das coelheiras, um segundo andar, uma plataforma de madeira suspensa. É uma dica para otimizar o espaço, melhorar o espaço dentro das coelheiras. Essa coelheira tem 2 metros e elas ainda ganharam um segundo andar, além de ser um enriquecimento ambiental físico. São duas ideias bacanas aqui. A primeira é de toca de PVC cano 150. Os coelhos adoram. O objetivo é estimular a atividade física, um enriquecimento ambiental, estimula o salto. Também oferece um abrigo contra sons assim repentinos, tipo fogos de artifício. Então, diminui o estresse do bichinho ter um abrigo nessas horas. Também há abrigo contra frio, vento. Se a temperatura baixar muito, eles vão entrar na toquinha. Tá? Porque eu uso suspenso para uma otimização do espaço, as coelheiras são grandes, mas quem tem gaiola pequena pode usar suspenso para não atrapalhar a circulação do coelhinho pela gaiola. Uso suspenso também para evitar que urinem e defequem lá dentro. Tirei o feninho de todo o coxo de PVC para mostrar para vocês. Gosto bastante. Todas as manjedouras aqui são de cano PVC. Boto um aramezinho para segurar bem o feno. Gosto muito. A ideia aqui é sobre usar o vergalhão de ferro como um piso base. Eu falo assim piso base porque ele é o piso que vai sustentar todo o resto, inclusive os apoios de patas. Então ele fica abaixo do material que se escolhe como apoio de patas para os coelhinhos. Aqui no meu caso eu escolho os pisos frios, né, as cerâmicas, pisos de cerâmica e pallets plásticos. Por que eu gosto muito do vergalhão, já há muitos anos utilizando? Ele é um material altamente resistente, ele não exige manutenção. Não precisa fazer a troca do vergalhão, ele pode ficar do mesmo jeito que você colocou por 20 anos. Ele não enferruja como os pisos comuns das gaiolas comuns, né, que criam ferrugem com a urina do coelho, descascam, ali fica uma região enferrujada, abrasiva para as patinhas e não deve ser utilizado. Então, gosto muito por esse motivo. Durabilidade, não necessidade de manutenção. Gosto porque ele aguenta fonte de calor, incidindo ali por muito tempo da vassoura de fogo. Então, ele é muito melhor para, por exemplo, o controle de alguma doença no ambiente. Ele também passa a urina e as fezes com muita facilidade por aí, então o ambiente fica o aspecto muito mais limpo, e de fato fica mais limpo. Além do que você pode escolher a abertura que você quer de acordo com a raça para a passagem das fezes. Ele é um piso que ele é 5 vezes maior, o diâmetro dele, do que o aramado das gaiolas comuns. Então,
quando o coelhinho vem a pisar ali, para ele é muito menos desconfortável e é mais seguro do que os pisos aramados de gaiolas comuns. Ele também nos permite colocar peso, bastante enriquecimento ambiental em cima dele, sem prejuízo. Voltei com o assunto de cortinas, pessoal, mas dessa vez cortinas para proteger estruturas baixas, né? Dei uma pausa porque a gente já tinha falado de cortina. Vou dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo essa baguncinha, essa sujeirinha embaixo. Choveu e respingou na lona. Então, a lona cumpriu a função dela de proteger as gaiolas mais baixas dessa torre, a torre de internação dos nossos aposentados, que vocês viram no outro vídeo, tá? Então, não reparem a baguncinha porque choveu. É uma torre de 3 gaiolas, uma em cima da outra, e a gaiola de baixo está a 40 centímetros do chão. Então, a 40 centímetros está bem baixa. Essa lona não tem o objetivo de proteger de sol. Nesse horário é só esse raiozinho de sol que bate aí. Como vocês viram no vídeo anterior, é sombreado. Então, o objetivo é proteger da chuva e do vento, tá? Então, a água bate, respinga no chão, né? Do chão, respinga na lona. Por isso, precisa ser material impermeável para estruturas tão baixinhas assim. Gaiolas baixas, que muitos criadores têm, gaiolas em torre, e a primeira sempre fica muito baixa, então na chuva dá muito problema. E cercados também, ó, deixei esse cercadinho aí como exemplo, tá? A água desce e respinga toda de volta no cercado. Precisa de lona, porque aí fica tudo sequinho depois de uma chuva, fica tudo em ordem. É só dar uma lavada e volta a ficar branquinho.